técnica do que ocorreu. Extremamente técnica. Quer dizer, o Poder Executivo agiu dentro de seus poderes e, se o Legislativo não concordar por alguma razão, terá certamente os instrumentos para atuar contra. Mas isto foi exatamente o que ocorreu, e o ministro, o chanceler Mauro Vieira, deu várias explicações públicas com relação a isto. Então era uma questão de caráter humanitário e ela não estava definitivamente condenada, não havia ordem de prisão contra ela, houve um salvo-conduto do governo peruano, portanto, concordando com a saída dela do país. Então, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, do direito internacional, todas as regras foram cumpridas. É possível que nós não concordemos, paciência, isso é da democracia, cada um concorda com relação a isso. O traficante búlgaro, o traficante búlgaro é uma coisa interessante. Nós temos um pedido de extradição com a Espanha, em que a audiência pública espanhola negou o pedido de extradição porque entendeu que o Eustáquio, ele estava exercendo o seu direito de livre expressão e, portanto, era um direito político e, por essa razão, não poderia ser extraditado. O governo brasileiro, através da AGU, está apresentando um recurso dentro da legislação espanhola para que este pedido da Corte Superior Brasileira seja atendida. Num outro momento, o ministro Alexandre de Moraes, julgando o caso de um traficante búlgaro que estava sendo pedido, cuja extradição estava sendo pedido pela Espanha, num primeiro momento, ele monocraticamente, porque isso vai para o colegiado, negou e relaxou a prisão preventiva para fins de extradição, a chamada PPE, e colocou uma tornozeleira eletrônica. Todos nós lemos nos jornais que essa decisão do Alexandre de Moraes foi revista, essa prisão preventiva foi retomada, ele se encontra preso e à disposição da Justiça Espanhola. Então, isso é que ocorreu. Então, ele, num primeiro momento, reagiu dizendo que não teria havido reciprocidade, mas entendendo a periculosidade do búlgaro, que estava traficando 50 quilos de cocaína, só por isso revelava-se a periculosidade, e o Alexandre de Moraes, em sua decisão, decidiu que ele não tinha residência fixa e, portanto, tinha que voltar à prisão. A questão muito interessante que me foi formulada pelo deputado Bilinski é a questão das fraudes contra os aposentados. É uma questão dramática, gravíssima, porque nós estamos atingindo aqueles mais frágeis, aquelas pessoas que estão num dos momentos mais vulneráveis de sua vida e tiveram descontados estes valores, enfim, das suas contas. Como é que a Corregedoria Geral, a CGU da União e a Polícia Federal desvendaram o sistema? Porque nós temos que saber que existem no Brasil muitas, talvez mais de 500, não sei o número correto, que são entidades que protegem os aposentados, defendem os seus direitos em juízo, quando necessário, eles os auxiliam quando procuram um seguro médico ou um auxílio médico qualquer, quando dão descontos em compras, enfim, de determinadas lojas, determinados comércios, quando permitem que eles também, por meio de descontos, possam frequentar academias. Então, grande parte destas foram criadas em todo o Brasil com esse intuito de proteger o aposentado que é aposentado. Agora, nós precisamos separar o joio do trigo. Para a manutenção de algumas destas entidades, nós não podemos colocar todas no mesmo caldeirão, dizendo que são todos corruptos, os dirigentes são corruptos. Existem algumas sérias, existem algumas, elas para sobreviverem,
pegaram o beneplácito dos aposentados que participavam como membros, como sócios dessas associações, para que essas associações pudessem ter o caixa para manter esses benefícios. A CGU descobriu que esses descontos estavam aumentando exponencialmente, acima daquilo que era considerado normal. Então, quando chegou um determinado momento, a CGU acionou a Polícia Federal porque imaginou que num volume dessa natureza poderia estar envolvido um crime de alto nível contra os aposentados. A Polícia Federal está atuando, ela fez mais de 300 buscas e apreensões contra os dirigentes, contra aqueles que se apossaram dos direitos, do dinheiro dos aposentados. É um crime, repito, hediondo, vai ser esclarecido até o final e nós vamos buscar a prisão daqueles que lesaram os mais fragilizados em nosso país. Este é um compromisso do governo Lula, é um compromisso da Polícia Federal, é um compromisso do Poder Judiciário. Quanto à questão de algumas bancas de advocacia, no ano passado, terem atuado dentro da lei, imagino, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados, dentro do Código de Ética dos Advogados, com contratos que são públicos ou podem ser públicos, que respondem perante a Receita Federal, que recolhem regularmente seus impostos a partir dos honorários que recebem. Eu penso que isso é uma atividade legal, nós não podemos criminalizar, em primeiro lugar, a atividade dos advogados, até porque o advogado não pode ser, não pode ser confundido com seu cliente, porque senão o advogado que defende um bandido, um criminoso também é bandido. Ou uma empresa, ou uma entidade que tenha dificuldades, ele está conivente com a dificuldade. Mas eu tenho certeza, e nós no nosso ministério seremos intransigentes, que todos os malfeitos, sem exceção, serão descobertos, custe o que custar. Com relação às manifestações contra a anistia, nós mais uma vez ingressamos no terreno político. Vossas Excelências são políticos, têm opiniões sobre o que ocorreu no 8 de janeiro, existe outra parte da sociedade que tem outra opinião, não é verdade? Vossas Excelências têm opinião sobre a corrupção, sobre, enfim, as atividades governamentais, inclusive sobre o sucesso das políticas públicas que são levadas a efeito. Isso é absolutamente natural no Estado democrático de direito. Cada um tem sua opinião. Agora, eu posso assegurar aos senhores que não há nenhum mal feito. Se houve uma manifestação do doutor Andrei Rodrigues, que é o delegado-geral da Polícia Federal, manifestando-se em tese contra a anistia, eu penso que ele, como servidor público, e à luz daquilo que ele tem conhecimento, no que diz respeito aos supostos atentados contra o Estado democrático de direito, ele tem, como cidadão e como agente público, não só o dever, como o direito de se manifestar, assim como, eventualmente, alguém do Supremo Tribunal Federal. Isso é próprio da democracia. Essa questão está nas mãos do Congresso Nacional, que tem constitucionalmente os poderes para decidir sobre essa questão. É uma discussão nacional muito acirrada, existem posições antagônicas de lado a lado, cada um tem a sua visão e, claro, os dois poderes agora, pelo que nós temos sabido, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo estão discutindo várias hipóteses, há uma anistia geral, eventualmente até uma redução de pena, mas isso faz parte do diálogo entre as instituições. Eu faço um apelo aos senhores que sejam lúcidos.
Eu acabo de ler, eu tive a honra, subida a honra, de participar dos funerais do velório do Papa Francisco. Na vinda, eu estava lendo um livro de um historiador geopolítico francês e que dizia que nós estávamos vivendo uma fase muito acelerada da história. E lembrava até as palavras de um grande pensador francês chamado Edgar Morin, que ele fala em policrises. E esse livro tem o título de Aceleração da História. São crises que se multiplicam, que se contrapõem, e que ele disse, olha, a primeira medida para enfrentar esse caos que nós vivemos, e é um caos que pode levar ao fim da humanidade, seja pelo incremento do aquecimento geral, seja pelo perigo real de uma guerra nuclear generalizada, a primeira medida é um enfoque racional das questões. Os senhores são representantes dos cidadãos brasileiros e eu, como cidadão que votei em vários membros aqui dessa casa, espero dos senhores, assim como eu espero dos membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário, um mínimo de racionalidade. O Brasil haverá de vencer essa crise, nós voltaremos a ser um país líder mundial, tanto do ponto de vista político, social, como